Esse mês é um mês que a gente para de falar de tudo para falar do que vem amanhã. As gerações falam daquilo que vem depois da gente. E eu quero pegar um texto que eu amo, Salmo 127, um texto que eu preguei no casamento de alguém que eu amo, e ministrar a respeito de nós que disparamos flechas. É sobre isso que eu vou tratar. Salmo 127, de 1 a 5, é um salmo muito curtinho. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil. Sabe o que é inútil? Trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor. Diga assim: Deus me deu um presente. Diga assim: Deus vai me dar um presente. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Essa é uma palavra para príncipes. Davi escreve o Salmo 127 justamente para Salomão. Depois de Davi ter traçado a sua história, caminhado, vencido, perdido, tropeçado, ele escreve um conselho. E ele fala para o próximo rei, que ainda é um príncipe, a respeito da vida. Essas são palavras sábias para aquele que viria a ser o mais sábio dos reis de Israel. Jesus vai dizer: nem Salomão, ele compara a sabedoria do Salomão, a sabedoria de um homem que enriquece gloriosamente. Nem Salomão, em toda a sua majestade, sua glória, se vestiu como um lírio dos campos. É dentro desse quadro que ele dá uma orientação. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Pai falando para uma próxima geração. Pai determinando direções que não machucam, determinando caminhos que não ferem, dando para o filho uma opção. Escute aqui. Talvez o teu pai não tinha falado isso para você e nunca disse, mas eu não sou seu pai, sou seu pastor, e eu preciso ensinar a igreja a preparar uma geração que vem depois da gente. Essa semana foi marcada para mim com a perda de uma pessoa, o filho de um grande amigo meu, um jovem, de fato, muito jovem, que foi rápido demais, uma dor de uma perda que é inigualável. Quando nós falamos de paternidade, o único evangelho que o seu filho vai ler a você. Os filhos, eles são herança do Senhor. Aqui ele está construindo, ele está dando para a gente um negócio chamado direção. É uma bússola segura. Nenhuma mulher quer se casar com um homem inútil. Pai, ensine seu filho, treine o seu filho, ensine ele a ser um homem de bem, um homem bom. Mamãe, ensine o seu filho no caminho que deve andar. Ninguém quer um garoto molenga. Uma mulher de verdade não quer um homem frágil. Não existe nada mais inútil do que um homem que não sabe se defender, não sabe defender sua família.
Aprenda, homem, a passar, a lavar, a cozinhar. Aprenda a sustentar. Aprenda a viver e dar segurança para a sua casa. Mulher, ajude e ensine a sua filha a ajudar numa missão. Quando a gente tem pessoas frágeis e exemplos frágeis, a gente cria filhos molengas. Eu tenho dito aqui que o casamento é uma ameaça ao inferno. Um dia, a tua esposa vai ficar doente. Quem vai lavar as roupas é você. Quem vai passar é você. Quem vai cozinhar para ela e para as crianças é você. A gente tem que aprender a fazer isso. Ninguém quer um homem encostado, nenhuma mulher quer um homem fraco, frágil. A gente precisa levantar uma geração de pessoas que vão permanecer, que vão ser resilientes, que vão ser homens de verdade. Ensine o seu filho a ser homem de verdade. Ensine a sua mulher a ser mulher de verdade. Não deixe teu filho perder o foco. Algumas pessoas vêm pedir assim: pastor, meu filho está namorando, ora pelo meu filho. Eu vou falar com vocês sobre aquilo que está no meu coração. Eu não abençoo o namoro de adolescente. Não abençoo. Tem tempo para tudo debaixo do sol. Se teu filho se deitar na cama errada, ele vai estragar a vida dele para sempre. Existe momento para tudo. Existe momento para a gente estudar. Existe momento para a gente trabalhar, para a gente alcançar uma independência financeira. Ensine teu filho a não depender de pai, a não depender de mãe. Tem muita gente que chega no gabinete e fala: pastor, tem um problema. A minha mãe preferiu meu irmão. A minha mãe sempre cuidou mais da minha irmã. Eu sou um coitado. Aí fica naquela conversa, dizendo que mamãe e que papai preferiram o outro. Aí depois de alguns atendimentos eu pergunto assim: e como é que está o teu irmão, que tua mãe preferiu, que o teu pai preferiu? Como é que está a tua irmã, que você diz que tua mãe preferiu? Ah, não está bem não, pastor. Ela tem problema emocional, vive dependente financeiramente da minha mãe, explora o meu pai. A gente vai conversar sobre a família, está sempre defendendo ela. Aí você olha para a vida da irmã, do irmão, é uma vida perdida. Aí eu sou obrigado a dizer: está vendo? A tua mãe amou mais você do que sua irmã, do que seu irmão. Porque quando eu comparo histórias de vitória e de derrota, você tem só vitória. Quando a gente ensina os filhos no caminho que deve andar, nós fazemos discípulos. Nós damos direção. Existe um norte verdadeiro, sabia disso? Sabia que gente sem direção não chega em lugar nenhum. Ensine seu filho a arrumar a cama dele. O quarto dele é o território dele. Ele tem que levantar, ele tem que arrumar a cama, ele tem que arrumar o quarto, ele tem que botar as coisas no lugar. Você tem que ensinar ele a se limpar. Lava entre os dedos, tira a sujeira da unha, lava atrás das orelhas. Porque se você não ensinar o seu filho a cuidar dele mesmo, quem vai cuidar dele? Se você não ensinar o seu filho a planejar, a se organizar, a cuidar para não gastar a mesada, como é que ele vai aprender? Você acha que o mundo vai ensinar ele? Ele vai sentar numa mesa no trabalho dele, ele vai ter um chefe, ele vai ter um supervisor, ele vai ter um gerente, ele vai ter um diretor. Quem que você acha que vai ensinar para ele? Ele vai ter que organizar a estação de trabalho dele. Ele vai ter que organizar. Não crie filhos fracos. Existe uma geração que está olhando para você. Existe uma geração que está vendo como você se relaciona com Deus. Existe uma geração que está vendo como que teu marido te trata, como que a tua esposa te trata, como você trata a sua esposa. A maneira como você fala com uma mulher não diz nada sobre ela, mas diz sobre você. Trate com gentileza, trate com educação. Alguém aqui já viu alguma vez eu ser indelicado, eu ser mal educado? Existe um exemplo para ser dado.
Existe um exemplo de fé. Eu passo por situações difíceis, eu também passo por dores. Vocês me veem algum domingo fraquejando aqui? Por quê? Porque o rebanho que a gente está criando, que a gente está cuidando, é um rebanho musculoso, é um rebanho forte, são ovelhas que se garantem. Mamãe, papai, eles estão olhando para a gente é a bússola, o norte verdadeiro aponta o negócio que é o polo norte. Sabe a casa do Papai Noel? É para lá que está apontando, é lá. Agora existe um outro polo, um outro norte chamado norte magnético, ele atrai você para o lugar errado, sabia disso? Quando a gente decola, a bússola, ela aponta para um lugar de magnetismo que troca, sabia que troca? Quem trabalha com vetores, com aviação, sabe disso, e a gente tem que consertar esse eixo. A vida da gente aponta direções. Então o rei se perturbou e subiu a sala que estava por cima da porta e chorou. Um rei que chora pelo seu filho, andou e andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, 2 Samuel 18, conta uma página triste, onde o rei perde um filho. 80% dos pacientes de clínicas de saúde mental, que na igreja tem psicólogo, tem psiquiatra, tem psicoterapeuta, tem psicanalista, tem pastores, tem conselheiros. 80% de todo mundo que sofre com transtornos, com depressão, com síndromes, com borderline, com depressão, vem de famílias desestruturadas. Eu falei aqui, se você se deitar com a mulher errada, se você focar na mulher, antes de focar naquilo que tem que focar, antes de preparar a sua casa, vai ser inútil. Inútil. Ensine o seu filho a ter um foco, ensine a sua filha a ter um foco. Existe um caráter que é aprendido. Você está ensinando teu filho. Se tem algo que está desviando a rota, a bússola, você tem que consertar. Existe tempo. A gente tem tempo para ser solteiro, a gente tem tempo para apaixonar, a gente tem tempo para fazer aliança e casar, a gente tem tempo para fazer filho, a gente tem tempo para ver o filho crescer, para fazer o filho amadurecer. Tem muito filho que está vivendo 3 em cada 4 crianças que tiram a própria vida. Gente, vocês não leem os jornais. Adolescentes, eles vêm de lares que o pai não está lá, em que a mãe não está lá, em que há uma disputa de poder, em que os pais perdem a direção. Sabe quem é? Escute, se o seu pai não te falou, o seu pastor vai te falar. Sabe quem são as crianças que são vítimas de pedófilos? Sabe quem que o pedófilo escolhe? O pedófilo não escolhe criança. O pedófilo escolhe você. O pedófilo escolhe um pai distraído, uma mãe distraída. Ele não escolhe uma criança. Eles estão perto de você. Existe uma atenção para ser dada. Você tem que ensinar teu filho a dizer não. Você tem que sentar com teu filho e dizer: aqui você não pode tocar. Existe algo dentro da paternidade e da maternidade: afeto, disciplina e autoridade. Sabia que a autoridade, não estou dizendo não, a psicanálise diz isso. Autoridade, presta atenção, é que nem essa taça aqui, está vendo? Ela é estruturante. Sabe por que esse suco de uva não cai, não derrama, não me suja todo? Porque ele está dentro de uma tacinha. Autoridade é protetora. Você tem que aprender a disciplinar. Filhos sem nenhuma disciplina. Você quer estragar teu filho? Trate ele como um bibelô. Eu não estou falando de ser mal, de ser mal educado, de ser estúpido. Eu estou falando de disciplina. Tem um almirante, McRaven. Ele foi comandante das frotas navais. Na guerra, eles se aproximavam do Golfo Pérsico.
e apoiava, a Força Aeronaval apoiava, tanto na guerra contra o Iraque, chamada de Tempestade no Deserto, para a libertação do Kuwait, quanto a guerra no Afeganistão. Ele escreveu um livro que ele se tornou número 1, best-seller do New York Times. Chama-se Arrume a Sua Cama. Ensine seu filho, e você que é jovem, que é adolescente, que é filho, eu vou repetir, se você não consegue obedecer seu pai, você não vai obedecer a Deus nunca, nunca. E se você não treinar teu filho a ser disciplinado e exercer autoridade, ele vai se perder. O que Deus pede para a gente, não é fácil ser crente. Essa conversa de que vem para Jesus que tudo vai dar certo, às vezes não dá certo, não dá, porque Deus não supre desejos. Deus quer me fazer feliz. Mentira! Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Propósito. Há uma razão. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes Deus diz não, às vezes Deus não diz nada, porque a gente quer um Deus que mime a gente. Pastor, estou tirando a vontade de orar. Não, é para você orar, é para você buscar o reino em primeiro lugar, e aquilo que tem que ser acrescentado vai ser acrescentado. Quando nós falamos de flechas na mão do valente, tem gente que está apontando em direção diferente. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o diabo, e Belial, e o demônio, que há de comum entre o crente e o descrente? E aí você pensa, pastor, graças a Deus que eu casei com um crente. Olha para o pastor, o jugo desigual não é só quando você casa com um ímpio, com um idólatra. É quando pai e mãe seguem destinos diferentes. O pai diz A, a mãe diz quadrado. A mãe diz vamos para lá, o pai diz não, vamos para cá. Eles rasgam a cara. Um reino dividido não subsiste. Por que igrejas racham? Conta para mim. Por que reinos, por que o Império Otomano se tornou o doente da Europa na Primeira Guerra? Porque se rachou. Por que o Império Romano quebrou? Muita gente querendo mandar. Existe um foco, chama unidade de comando. Mamãe, papai, vocês têm que ser um só. Porque existem casas, lares, que são lares em julgo desigual, porque o marido quer e a esposa não quer, e eles vão ficar brigando, os filhos estão no meio disso aí. Sabe o que vai acontecer? Os filhos vão se perder. Você está entortando as flechas. Pastor, meu filho não chegou lá, a minha geração não alcançou lá. Sabe por quê? Flecha torta. Pai e mãe formam um arco. Os filhos são como flechas nas mãos do valente. Você não lança flecha se você não tiver arco, e arco é formado por pai e mãe. Se você soltar a ponta do arco, já era. A flecha não chega lá, a flecha cai antes, a flecha não tem destino, a flecha não tem alvo. E tem gente desperdiçando munição. É isso. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Lares em que nós não nos esforçamos para viver em paz são lares de guerra. E os nossos filhos ficam adoentados. Uma família doente promove um filho ferido. Da onde que você veio? De dentro da sua casa. O fruto, ele não cai longe do pé. A quem ele puxou? A mim. A quem essa menina puxou? A mim. E aí você fala, não pastor, mas é minha natureza, conserta ela. A gente tem que aprender a trabalhar. Em física, em matemática, e essa foi a minha vida, o pastor de vocês, a minha formação primeira é em engenharia.
tem uma fórmula chamada fórmula do trabalho. Você lembra de decorar a fórmula? Você lembra disso? Você não decorava a fórmula? Trabalho é igual a força versus deslocamento. É a fórmula do trabalho. Você está fazendo uma força, pastor, não está andando, não tem deslocamento, você não está trabalhando. Você está andando, disparando, não está fazendo força nenhuma, alguém está trabalhando para você. É alguém que está fazendo toda a sua carga. É alguém que está se deleitando, se aproveitando e está esmagando uma outra pessoa. Existe algo que chama-se desperdício de munição. Nós não vamos desperdiçar a próxima geração. Nós não vamos pegar as flechas que a gente tem e vai jogar fora. Por que você acha que todo domingo eu subo aqui para falar para vocês a respeito das famílias? Por que você acha, pastor, qual é a visão da igreja? Nós existimos para abençoar a sua vida. Isso não é um chavão, isso é Bíblia. Quando Deus vê que a humanidade se desgraça, se perde, naufraga num dilúvio, que é um juízo, Deus chama a família de Abraão. Abraão, bora aqui, vem cá. Em ti, Abraão, escuta isso, serão benditas todas as famílias da terra. É você. É você. A razão da bênção sou eu. A razão da bênção é você, mamãe, é você, papai, é você, filho. A gente tem que ser uma bênção. Isso é aprendido. É não desistir. É não largar as mãos do arado. Não olhe para trás. Os próximos pastores dos seus filhos, dos seus netos, eles não estão fora de Bom Retiro, eles estão aqui. Eles estão dentro do Kids, brincando de ser rei Davi, brincando de ser Moisés, brincando de ser ovelhinha. Estão aqui embaixo agora. Há um esforço da liderança, pastores de joelhos, lutando por você, falando, abre uma célula na tua casa para você aprender a orar. São pais que não sabem orar, são filhos que não aprendem porque os pais não fazem e não querem aprender. Se você quiser aprender, você vai aprender. Arrume sua cama primeiro. Você vai mudar o mundo se você começar a consertar você. Para de falar mal dos outros, para de falar mal daqui. Ele não faz direito, mas você também não faz nada. A gente às vezes trabalha sozinho, às vezes a gente carrega sozinho, mas o mais importante é o quê? Existe um caminho que eu tenho que ensinar, portanto, façam discípulos. A gente investe em missões, sabia? Só que a gente esquece de fazer missão em casa. A gente esquece de ganhar nossos filhos para Jesus. Você pode ensinar no college, você pode se liderar, mas a maior liderança que você tem que exercer, a maior influência que você tem, é você mesmo. O teu filho é apaixonado por você. O teu filho está vendo a maneira como você trata as pessoas que não têm valor, pessoas que não vão te dar nada. Ele vai ver gratidão no teu coração. O teu filho vai ver fidelidade. O teu filho vai ver honestidade. Ele vai ver como é que você trata mulheres quando a sua mulher não está perto. Ele vai ver como é que você é honesto no trabalho quando ninguém está vendo. Ele está reparando nisso. Ele está ouvindo você. Ele está vendo você. Ele está enxergando você. Aprenda isso. Os nossos filhos são a única coisa que a gente tem, e a gente está vacinando eles contra o Evangelho. Quantidade de garotos que, ai pastor, vai começar daqui a pouco. Vem uma propaganda que incentiva uma vida na impiedade. Vem uma propaganda, vem um meme que leva o teu filho para o vício. Olha pastor, o que a marca tal fez? Você lembra do Grupo Santander? Lembra disso? Quando fez uma feira de gente pelada, você lembra disso? Que escândalo! Por que eu não me escandalizei? Porque o mundo já é maligno. E tem mais, eu ensino meu filho. Eu ensinei a minha filha, eu ensinei.
eles não vão se perder. Ensina a criança no caminho que deve. Eles foram para a faculdade e voltaram da faculdade. Gente, eu aprendi a ser homem. Ensine o seu filho a ser homem. Ensine sua filha a ser mulher. Eles vão crescer, não vão se afastar. Eles vão crescer e não vão se perder. Agora, quando a gente tem comportamentos que a gente fala uma coisa e faz outra, isso é o próprio exemplo da vacina contra o evangelho. 70%, todo mundo que está aqui hoje, sabe quem foi o maior testemunho para você estar aqui? Foi um parente. Foi um pai, foi uma mãe, foi uma avó, foi um tio, foi a tia, foi um padrinho, foi uma madrinha. Existe algo chamado proteção. Os limites que Deus coloca são benditos. Não removam os limites antigos que os teus pais fixaram. Os teus pais ensinaram você algo. Você ensina algo. Existem leis, gente, que são eternas. Os nossos pais ensinaram a gente a quebrar a cara. Os nossos pais ensinaram a gente a vencer. Ensine seu filho a lidar com dinheiro, é difícil, sabia? Ninguém quer aprender, não. Ensine seu filho a ganhar dinheiro. Ensine seu filho a investir. Ensine seu filho a multiplicar. Ensine seu filho a guardar. Gente, que a maior humilhação que tem é você ficar dependendo dos outros. Deus ensina a gente isso, e ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer tratar sobre isso. Todo mundo quer colher, mas ninguém quer semear. Tem trabalho duro, existe esforço, existe sabedoria, existe estudo, existe competência, existe trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ensina o teu filho a focar naquilo que tem que focar. Ensina o teu filho a não se desviar. Deixa ele olhar para a tua vida e te ver como um exemplo de fé, como exemplo de amor. Abre a porta para a tua esposa entrar no quarto, no carro. Ensina com delicadeza. Chega em casa, o primeiro beijo tem que ser dela. O teu filho tem que ver isso. As crianças têm que perceber isso. Ensina o teu filho a tua filha, como que um homem vai tratar ela. Senão ela vai pegar o primeiro malandro e vai achar que ele é a resposta aos desejos dela, aos sentimentos dela. Vão cair dentro da boca de parasitas, de feras, de predadores. A gente tem que ensinar a nossa geração. Ensina o teu filho a buscar a bênção do Senhor. Ensina o teu filho a obedecer quando ele não quer obedecer. Tem horas que você não quer obedecer, porque obedecer te custa tudo. Mas o teu filho tem que olhar. Eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eu vi meu avô. Eu estou numa fase que eu já sei o que é passar por aquilo que vocês estão passando. A obediência foi o maior trunfo na minha vida. A bênção, ela vem com obediência. Ela vem quando você repara, quando você ouve, e quando você fala assim: eu escolho obedecer. Some, adicione vida. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, e teus dias, e tenhas longa vida sobre a terra. A obediência, a honra ao pai e à mãe. Olha para mim, você que é jovem, honra teu pai e tua mãe, vai dar certo. A tua vida, ela vai destrancar. A rebelião não leva a gente para o alto. Sabia disso? Rebelião destrói a gente. Rebelião incapacita. Rebelião tritura, massacra. Rebelião desgraça. Honra teu pai e tua mãe. Sabe por quê? Os dias da gente na terra, eles são esticados. Eles são multiplicados. Eu gosto quando Deus fala
na promessa dele, os teus dias serão como pó da terra. Existe uma defesa perfeita. A gente começa lendo o Salmo 27, diz assim: inútil vos será. Não deixe seus filhos que sejam inúteis. Não deixe. Não deixe que teus filhos enfraqueçam por causa de você mesmo. Disciplina é com amor. Autoridade é proteção estruturante. Afeto, talvez você não tenha tido afeto. A minha geração é uma geração que não teve afeto. Minha mãe nunca falou para mim assim: por favor, vai tomar banho, acabou o dia, por favor, faz a lição de casa, por favor. Hoje a gente está confundindo afeto com perdição. Não vou fazer. Não quero fazer. A gente tem que contar para eles que o afeto tem disciplina. A gente precisa entender isso. Eu queria que você saísse com essa mensagem no coração. O teu filho não vai ler a Bíblia. Vocês estão entendendo isso? Está vindo uma geração aí que não lê. Eu estou mentindo, gente? Sabe o que eles veem? TikTok, Instagram, Snapchat, eu sei lá o que eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo esses influencers que estão ensinando besteira. Eles estão indo para a faculdade para tomar cerveja e para fumar droga. Eles não leem mais. Eles vão ler você. Você tem que ser o Evangelho. Você, as pessoas vão olhar para você no trabalho, de como você trata a lei, como você advoga, como você clinica, como você ensina, como você aprende, como você contabiliza. Eles estão olhando para você, como você faz negócio, como você faz comércio. Eles estão olhando para a tua honestidade. Meus filhos estão olhando para a gente. Eles são uma flecha que a gente não pode jogar fora. Existe uma felicidade dentro de um paiol de munições. É um paiol de armas. Você é o meu martelo. Está entendendo o que é você? Você é uma arma de guerra. Você está entendendo o que Deus diz? Você está entendendo que você é um míssil atômico? Não é você, não é os outros. Não enfraqueça aquilo que Deus empoderou. Não tire a força daquilo que Deus fortaleceu. É você, minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você eu despedaço cavalo e cavaleiro, com você eu despedaço um carro de guerra, um tanque de guerra, para quem chama de tanque, uma couraça com armadura. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele tem para mim e para você um lugar chamado porta. É interessante que Ele fala: os seus filhos serão como flechas nas mãos do valente, do guerreiro. E quando você for pleitear, você vai pleitear a porta. Já reparou como é que Deus usa a porta como símbolo? Já reparou isso? Moisés pega o sangue do cordeiro e coloca nas portas do povo de Israel. E ali o anjo da morte vai passar e não vai causar dor. Não vai entrar nas casas em que eu ver o sangue na porta. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus vai dizer em João 10: eu sou a porta das ovelhas. Gente, pega essa palavra. Não deixe essa palavra ser só um ensino. Ela tem que funcionar na sua vida. Se esforce. Aprenda a ser o que você não é. Aprenda a melhorar aquilo que foi estragado. Conserta aquilo que foi quebrado. Pedir perdão. Começar de novo. Comece de novo. Tanta gente começou de novo. Arão fez uma besteira. Construiu um bezerro de ouro. Deus falou assim: bora Arão, bora começar de novo. Tu vai ser o sumo sacerdote. Troca essas vestes aí, eu vou botar vestes. Jonas fez tudo errado. Deus: Jonas, vem cá, bora que eu vou vomitar, vou te engolir,
vou te vomitar numa praia, bora fazer de novo. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Jesus, vem cá, Pedro, bora de novo, vamos embora de novo. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Jacó, pensa o homem que começou de novo um monte de vezes. A gente tem que começar de novo. Fiz errado, vou fazer certo. Aprendi errado, vou aprender a fazer o certo. Se esforce. Se esforce para ser o melhor naquilo que você faz. Existe glória na adoração da tua própria vida. Existe glória em você ser o melhor naquilo que você faz, dentro daquilo que você é, dentro da tua sala de aula. Existe glória para você ser a cozinheira, a mãe que cozinha. Homem, aprende a fazer um mingau para o teu filho. Mulher, aprende a dirigir. Uma hora o teu marido não vai poder dirigir. A gente tem que aprender a lidar com aquilo que... Aprenda aquilo que você não sabe fazer. Vocês são um arco. Quando seu marido viajar, você tem que assumir as coisas, porque ele está trabalhando. Mas quando a sua esposa cair, você vai ter que trabalhar. Os seus filhos vão ver que vocês são um time. Sabia disso? Diga, um time. A gente tem que ser um time. Para a gente ser um arco. Você precisa ser um arco assim. Você pega e entorta o arco e joga aquela flecha. Lança aquela flecha, que vai ser a geração que vem depois da gente. A gente não sai daqui encolhido. A gente não sai daqui tímido. A gente não sai daqui desencorajado. Joga esse medo fora. É hora de avançar para as portas, amém? Deus falou com você? Não falou não, né? Como Deus falou comigo, gente. Como Deus tem falado comigo sobre gerações. Como eu estou preocupado com as gerações. Eu estou orando pelas gerações que vêm depois de nós. Pastor, por que você faz essas obras que você faz? Porque eu sonho com o céu cheio. Eu sonho com essa história de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nem da boca para fora. Esses lugares não podem estar vazios. Tua família tem que estar aqui. E a gente tem que lutar junto, a gente tem que guerrear junto. A gente tem que se animar junto. A gente tem que conquistar junto. Ninguém vai chegar lá sozinho. Quando Deus arrebatar a igreja, vai levar todo mundo. Ninguém vai chegar na frente. Quem está na arquibancada sobe junto com quem está na cadeira, quem está na geral. Todo mundo vai junto. Rico e pobre, vai todo mundo junto. Quem estudou e quem não estudou, vai todo mundo junto. A gente tem que ir junto. Vamos ficar em pé. Aliás, não. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pedir para o time de apoio trazer aqui as portas. Nós vamos orar por você. O pastor está terminando o culto cedo, estou nada. Vamos orar para você. Quero chamar os pastores aqui, os intercessores. Elda, todos os intercessores venham aqui. Pastores, venham aqui. Elda, pastor Marcos, unja a mão de todo mundo aqui que vai orar. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelos impossíveis. Só senta só um pouquinho para vocês poderem ver. Vem cá. Nós vamos abençoar a sua vida. Você, nós vamos colocar 4 portas aqui. Nós vamos fazer isso todos os domingos. Todos os domingos nós vamos orar por uma causa. Você que precisa de impossíveis, está vendo ali, ó? Tem a porta dos impossíveis. Pastor, tem uma área da minha vida que é impossível. Você vai levantar, pode pegar suas coisas se você quiser. Os pastores vão estar lá na porta dos impossíveis, abençoando você. Tem a porta das famílias, que está ali, ó. Está vendo ali, família? No final, você pode passar em quantas portas você quiser, quantas vezes você quiser. Os pastores vão orar, os intercessores vão lá, a capelania vai orar, os obreiros vão orar, a gente fé vai orar. Impossíveis, finanças, salvação. Pastor, tem gente da minha casa que não é salva, está desviado, está afastado, é salvação. Mas no final eu quero convidar todos vocês para passar pela família. Todos vocês. Porque esse vai ser o foco da gente. Esse vai ser o ensino da gente. E essa é a promessa de Deus para a gente. Em nome de Jesus. Agora sim, vamos ficar em pé. Pastor Samuel, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Fique em pé. Quero convidar você. Deus falou com você? Se Deus falou com você, levante sua mão e diga: Deus falou comigo. É isso. Vocês peguem aí na mão do seu marido, da sua esposa, do seu filho.
traga nessas qualquer porta. Pode passar 1, 2, 3 vezes. Quero convidar todo mundo a passar pela porta das famílias. Pode sair do seu lugar. Senhor Deus, usa os teus filhos agora, tuas filhas, que vão abençoar, que vão orar, que vão ungir. Homens e mulheres precisam de milagres impossíveis, Senhor Deus. Estão orando pelas suas finanças. Homens e mulheres estão vivendo dramas em casa e precisam apontar suas flechas. Queremos consagrar nossos filhos, nossas famílias, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Deus abençoe a todos. O culto já está encerrado. Nós vamos orar e continuar adorando aqui até todos passarem. Deus abençoe.